Ô, Yara, deixa eu compartilhar com vocês, então, uma história de uma pessoa muito próxima minha, que era um antipetista ferrenho. E aí ele se mudou para Portugal, e sob o governo de Portugal, ele abriu os olhos para toda. Ele descobriu na própria pele o que é um estado de bem-estar social. Ele desfrutou de benefícios do governo, da segurança pública muito boa, que é a de Portugal, e ele mudou completamente da água para o vinho. Um dia desses ele falou comigo, já faz alguns meses, ele falou: Nossa, depois que eu vim para Portugal, agora eu compreendo tudo. E é uma pessoa que trabalhou comigo no blog, no Viu Mundo, quando eu era do Viu Mundo. Trabalhou comigo, e ele dizia: Não, agora eu compreendo tudo que vocês falavam. Então, eu acho que assim, as pessoas também precisam, para mudar de ideia, perceberem que é um governo preocupado com elas. Então, assim, enquanto o governo não pode fazer o que pretende, né, criar empregos de qualidade, eu vi uma mudança importante no discurso do governo. O Galo, aquele organizador dos entregadores, estava pedindo dinheiro no Twitter hoje para comprar passagem, porque ele vai ser recebido em Brasília por algum ministro. Eu havia escrito isso no Twitter, pelo amor de Deus, é uma oportunidade de ouro para o governo Lula. Chamem o Galo para conversar, porque os entregadores estão espalhados por todo o Brasil, eles se movem muito geográfico. Eles são os entregadores de aplicativo hoje, são os que eram os motoristas de táxi do passado. Embora eles não levem gente junto, eles são caras que estão aqui hoje, daqui a pouco eles estão ali. Se o governo Lula conseguir para eles benefícios que eles nunca tiveram, vai ser uma vitória política gigante, com repercussão muito além dos próprios entregadores, porque esse cara volta para casa, fala com o vizinho, ele fala, você entende? Então, assim, essas oportunidades não podem ser perdidas. Eu sei que eu às vezes fico assim, muita cobrança tão cedo num governo que já começou com essa crise toda. Não dá para fazer, é muito cedo para fazer grandes cobranças, mas precisa ficar esperto para o que vem aí pela frente. Então, acho que você tocou num ponto chave, que é esse de disputar, né, Yara? Fazer política. Muito bem lembrado, Zenha. São cerca de 1,5 milhão de entregadores de aplicativo no Brasil, né? É muita gente. O bolsonarismo ele tem alguns grupos profissionais que são cativos, né? Muitos falam da família militar. Quando você vê os números, é uma coisa impressionante, são milhões de pessoas, porque é polícia militar, é bombeiro, aposentado, muita gente, são milhões. Se não me engano, 3 a 5 milhões, é muita gente, né? Porque tem os inativos também, que são mais da metade. E os inativos são muito ativos, né? São inativos do ponto de vista profissional, mas são muito ativos politicamente, né? O Paulo Pimenta, que é o novo ministro da SECOM, fez um fio no Twitter falando sobre os desafios da SECOM e falou sobre o novo mundo, influenciadores digitais. Aí ficou no ar uma coisa também do governo chamar influenciadores digitais. Aí já criou-se uma polêmica, né? Mas será que é por aí mesmo, né? Porque tudo pode ser uma armadilha também, né? Tudo é muito sutil e complexo esse mundo da comunicação, né? Como você vê isso? Como você vê na prática o que o governo poderia fazer? Afinal, não é uma questão só de governo, é uma questão de luta pela democracia contra... Eu não tenho nada contra o influenciador digital que tenha algo a dizer. O problema é que os influencers muitas vezes não têm nada a dizer, entende? Eles estão atrás, muitas vezes, caçando clique. Então, sei lá, eu acho que fazer ou não um encontro com influenciadores não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que assim, o governo precisa fazer política. Ele precisa fazer política, ele precisa politizar o debate, e o Lula tem agora a vantagem de ter o púlpito para ele. Então, o Lula, ele tem o poder, e os ministros têm o poder de pautar a sociedade diariamente no noticiário. Então, assim, a comunicação do PT, a comunicação do governo Lula, eu acho que ela precisava... eu não vejo assim, foi feita a transição, né? O
grupo de transição, mas eu não vi nenhum esforço, talvez esteja acontecendo, organizar tipo uma força-tarefa da comunicação para atacar em várias frentes, né? Então, assim, como que isso vai pegar o influenciador? O que acontece? Eu trabalhei em televisão desde 1980, então eu tenho mais de 40 anos de televisão. Você não pode pegar um cara que é um influencer de YouTube e achar que ele entende de televisão. Eu até fiz tweets sobre isso. A hora que você for discutir a questão das rádios do interior do Brasil, você tem que pegar um bom radiojornalista que entenda. Vocês sabem, o jornalismo ele tem técnicas, ele não é uma coisa que qualquer um aprende. O telejornalismo é muito distinto do jornalismo da redação também. É outra forma de fazer. Então, assim, você ficar esperando que apenas influencers, porque eles têm um monte de seguidor, vão dar as melhores ideias para enfrentar o bolsonarismo, na minha opinião, é um grande erro. Teria que fazer uma força-tarefa com telejornalistas gabaritados, tipo, vamos dizer, Rodrigo Viana. É um tele... E tem muitos. O que era apresentador do Bom Dia Brasil, me fugiu agora, desculpe. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. E assim por diante. O que foi candidato a deputado federal pelo PSB do Rio, depois desistiu. Colega, eu sei. Deu branco também. O Marcos. Marcos. Show, é isso. Assim, você tem um monte de gente aí que pode te dar uma direção, né? Especificamente do telejornalismo, porque que eu acho que o povo do governo Lula se engana? Eles estão nessa só de digital, o mundo é digital, tudo é digital, etc. e tal. Não, você tem que ter políticas distintas para diferentes meios. Você tem que atacar em todos eles. Olha o estrago que a Jovem Pan fez. Eu acho que eu viajei muito pelo interior do Brasil como repórter e sempre ouvi da Jovem Pan. O estrago que ela fez e continua fazendo pelo rádio é imenso. É imenso, porque a Jovem Pan é ouvida no Brasil inteirinho. Você vai no Ceará, tem a Jovem Pan local, você vai em todos os lugares do Brasil. Quer dizer, você tem que ter uma política para radiodifusão, para rádio e TV comunitária. Você tem que debater essa questão das rádios comunitárias e TVs comunitárias estarem tomadas ou por políticos locais ou pelas igrejas. Então você tem que ter uma política muito ampla que não fique só voltada, óbvio, é importante o Twitter, é importante, todas essas plataformas são muito importantes, mas você tem que pensar que tem gente que ouve rádio no Brasil. Você tem que pensar que muitos brasileiros ficam na TV aberta, porque não tem dinheiro para pagar. Me lembro no interior do Ceará, perdido no meio do mundo lá, eu fui visitar o avô de uma amiga minha, o velhinho morando numa fazenda do interior do Ceará, e ele, Azenha, por favor, me manda uma mensagem. Todos os dias eu fico aqui assistindo o Marcelo Rezende aqui na Record, e, gente, quando chove em São Paulo, eu fico preocupado com a chuva, que a chuva vai me atingir, etc. e tal. Então, você tem milhões de brasileiros nessa mesma situação. São pessoas que têm uma relação muito próxima com o pessoal de TV aberta. Então, você tem que ter uma política para a TV aberta, uma política para a rádio, outra para o Twitter, outra para... E assim, não dá para ser uma coisa só. A impressão que eu tenho é que a comunicação do governo Lula, eu posso estar errado, mas se entregou. Televisão Globo, vamos entregar para a Globo, tudo que tiver a gente dá para a Globo, dá entrevista para a Globo, e meio que não existe uma coordenação em que se pense o conjunto, pelo menos não que eu tenha visto até agora. Acho que isso seria essencial fazer.